Começa agora o programa Coisas de Cristão, o seu podcast teológico com uma pitada de cultura pop. Bem-vindos a Nárnia! Muito bem, Coisas de Cristão no ar. Eu sou o Patrick Duarte e é nas lutas que Deus prova aí a nossa fé. No programa de hoje, galera, aqui eu estarei sozinho. Bom, na verdade eu não vou estar sozinho, né? Porque quem tem Cristo nunca está sozinho. Mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre a série Cobra Kai. Não sei se vocês conhecem ou se já assistiram aí na Netflix. Não é a Karate Idiota. É o Cobra Kai. Pra quem não conhece, Cobra Kai é a sequência aí, vamos dizer, direta de Karate Kid, que mostra de novo o confronto entre o Daniel e o Johnny. É uma série que começou no YouTube, na verdade, e acabou migrando agora aí pra Netflix. Então quem não assistiu, eu recomendo, acessa lá a plataforma e assiste, que vale muito a pena. E como o nosso programa é um programa de teologia, mas também tem uma pitadinha aí de cultura pop, a gente resolveu trazer aí alguns aspectos da série, principalmente agora da última temporada. Agora a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que a gente consegue aprender alguma coisa assistindo Cobra Kai? Bom, eu já atuado e trabalhado na internet há muito tempo com essa questão. Eu acredito fielmente que você consegue extrair bons conteúdos de material, seja ele teológico ou não, desde que você consiga ali observar as condições no que aquilo foi apresentado e transformar aquilo para a sua vida, né? Acho que em tudo que a gente faz é assim. Bom, deixando de lado aí a conversa, indo direto para o assunto, hoje a gente vai falar sobre 3 pontos dentro da série de Cobra Kai, tá? Que é sobre medo, queda e redenção. Se você assistiu a última temporada de Cobra Kai, você vai perceber que esses 3 pontos, medo, queda e redenção, a gente vai acabar falando muito sobre um personagem ali da série que sofria bullying no começo e foi se transformando conforme as temporadas. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje aqui é sobre o medo, né? Dentro da Bíblia aí você vai ter histórias que apresentam o medo. Apresentam aí 2 tipos de medo, se a gente for parar para analisar. O primeiro não é um medo ruim, é um medo benéfico, se podemos dizer assim, né? Que é um medo que é o referente ao temor a Deus. Então não é um medo de ter medo, mas é um temor de respeito, de reverência, né? À soberania de Deus em nossa vida. Mas isso aqui já é assunto para um outro podcast, para um outro texto. O que a gente vai falar aqui é sobre o medo que faz mal para a nossa vida. Ali em 2 Timóteo 1,7 está escrito assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, dentro da história da Bíblia, dentro da Bíblia, você vai encontrar vários cenários e histórias que refletem medos de algumas pessoas, tá? Pessoas que ficaram com medo, que fugiram, se esconderam, pessoas que tiveram medo e oraram. Você vai ter vários relatos disso, mas o medo não é um sentimento que deve existir na vida do crente, tá? Não é um sentimento que deva fazer parte da nossa vida. Esse não ter medo vai depender muito de uma coisa na nossa vida, e que sem ela é impossível a gente não ter medo, tá? Então esse medo vai depender de quanto você coloca a sua confiança na fé, quanto você acredita que Deus é soberano sobre a sua vida. E é interessante observar que essa confiança não é uma confiança daquela confiança que a gente fala: eu confio em Deus só da boca para fora. É realmente uma confiança de você entregar todos os seus anseios e necessidades, né, na soberania de nosso Senhor. E a única forma de você ter confiança em Deus e saber, né, que Ele é bom, que Ele é um Deus que faz tudo o que pode aí pelo bem do seu povo, você precisa conhecer a Deus, né? E você não vai ter outro caminho, não vai ter outro meio de conhecer a Deus se não for através da palavra dEle, através da meditação, através da oração, de conversar com Ele, de ouvi-lo através da leitura. Então a única forma de você impedir de que o medo nasça e crie raiz dentro do seu coração é que seu coração já esteja cheio de Deus já esteja enraizado dentro do seu coração. E é interessante pontuar aqui também, tá, pessoal? Que ter medo, você não vai ficar imune ao medo, tá? Não vai existir nenhum dia que você não possa sentir medo. O medo ele vai aparecer porque ele é um sentimento do ser humano, né? Nós como os humanos, nós vamos sentir medo de algumas situações, principalmente de coisas que a gente não conhece. O futuro é uma coisa que dá medo. Você não tem ideia do futuro, o que te reserva aqui, né? Humanamente falando. O que a gente espera para o nosso futuro é sermos arrebatados, estarmos com Cristo e irmos morar com Ele ali no paraíso, estar ao lado dele por toda a eternidade. Esse é o futuro que a gente almeja. Mas quando a gente pensa em futuro, a gente realmente não para pensar nisso. A gente pensa que o que eu vou estar fazendo daqui 10 anos, se eu vou estar empregado, se eu vou ter casa, se eu vou ter filho, se eu vou estar bem financeiramente, se eu não vou estar. E é esse medo do futuro às vezes que nos causa temor. Mas é na confiança em Cristo, na confiança em Deus, que nós podemos lançar o nosso pão nas águas, né?
e deixar com que Deus possa fazer. Eu vi uma frase esses dias no Facebook e acabei compartilhando, né? Essa frase acho que é do Josemar Bessa, se eu não me engano. Que Deus é um planejador muito melhor do que a gente. Então, calma. Isso é verdade. Deus, ele sabe, né? Todo começo, meio e fim. Ele planeja, tá escrito ali pelas mãos dele. Então não tem por que a gente ter medo. A gente sabendo de que Deus vai fazer tudo que for bom, conforme a vontade dele, mas também que é bom com as nossas vidas. E isso não quer dizer que a gente não vá passar por problemas, né? Situações difíceis, situações igual a gente está vivendo uma pandemia, e essa pandemia ela atinge todos, servos de Deus, não servos. Eu mesmo peguei Covid, minha esposa, meu filho, a família aqui da minha esposa também pegaram, graças a Deus. Não teve nada de óbito na família, mas teve muitas pessoas que passaram por isso, né? E você estar com Cristo não te deixa imune aos acontecimentos aqui na Terra, mas ele te deixa forte para passar por aquilo. Tem uma passagem em Jó, não vou lembrar agora o capítulo, que ele fala mais ou menos assim: eis que ele me matará e eu não tenho mais esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, nós, servos de Cristo, confiamos no nosso Senhor, temos que manter esse posicionamento e defender esse posicionamento, porque é isso que vai nos fazer diferente do mundo. Primeiro segredo aí, primeira regra pra gente não cair no medo, precisa conhecer a Deus para não ter medo. Por que eu tô falando sobre medo? Porque dentro da série do Cobra Kai tinha um rapaz que sofria bullying no colégio devido à aparência dele. E esse bullying, esse medo de ser zoado, de não ter amizade, de ser um motivo de chacota na escola, o fez ir para um lado ruim, o fez ir pra queda, o fez conhecer o Cobra Kai, o dojo do Cobra Kai, o fez aprender a lutar karatê e ele começar a usar aquilo como uma forma de ser superior e de agredir as outras pessoas. Então foi no momento em que uma pessoa que era boa, um garoto tranquilo da escola, se transforma num cara agressivo, violento e que chega até a ferir fisicamente, bem agressivamente, quem ele chamava anteriormente de melhor amigo. Então o próximo ponto que a gente vai falar agora aí é sobre a queda. Como que a gente poderia resumir, né? Sempre usando a série como referência porque a gente vai estar falando. Esse personagem que eu comentei com vocês aqui agora, eles chamam ele na série de Falcão. Ele começou sofrendo bullying na escola e ele reverte isso e se transforma num lutador de karatê pelo dojo Cobra Kai e começa a ficar violento. O primeiro ponto aí dessa história é o seguinte: ele esqueceu os caminhos no qual ele seguia, as coisas que ele acreditava, as coisas que ele gostava de fazer com um amigo dele, né, anteriormente, e mudou totalmente isso. Então a queda é justamente isso. Qual que é a queda? Quando a gente muda o nosso caminho. A gente estava numa estrada, a gente estava numa ponte, a gente estava em algum caminho seguro, por um momento a gente se esquece desse caminho, muda a trajetória e acaba caindo. E é nesse momento que as coisas começam a ficar embaçadas na nossa vista, começa a não ver com tanta clareza assim. O que antes parecia ser errado, hoje parece ser mais tão errado. A forma que a gente trata as pessoas, a forma que a gente trata realmente as coisas santas de Deus, começam a ter outro tipo de valor pra gente. A gente começa a colocar mais valor nas coisas do mundo do que nas coisas de Cristo, e isso começa a modificar o nosso eu, né, o nosso eu humano, e a gente começa a fazer outras coisas. Então a gente começa a trilhar novos conflitos pessoais. Então o que antes pra mim era pecado, hoje já não é mais, não tem problema. O que antes não deveria ser feito, hoje eu já posso fazer porque eu não acho que isso mais é o correto. E assim a gente vai seguindo nessa nossa queda. E é engraçado que quanto mais você afunda nesse poço, mais escuro vai ficando, né? Quanto mais você adentra dentro de um poço, ele não fica mais claro, ele fica mais escuro. Só que por mais que você desça no fundo do poço, você sempre consegue ver no final ali uma pontinha da luz, né? A luz ela ainda é um pontinho, ela pode chegar bem mais fraquinha, mas se você se concentrar ali, você consegue alcançar essa luz. E é legal a gente ver na série do Falcão, a gente vai percebendo que a cada episódio, a cada temporada que vai passando, ele vai adentrando naquele mundo de violência dele e ele vai ficando mais violento. E quando muda os senseis do dojo, que o Johnny se afasta e o Chris retoma o Cobra Kai e começa a ministrar aulas ali, você percebe que ele vai ficando cada vez mais violento, baseado no novo sensei. Então também é bem justificável e é observável também a gente perceber o seguinte: na nossa queda não é tanto ali também, ela é exatamente, né, claro, pelo meio que a gente viveu, mas também pela sociedade na qual a gente vive, os amigos que a gente compartilha durante o dia a dia. Então eles também influenciam muito na forma que nós observamos o mundo e como nós percebemos. A gente quer fazer parte de uma tribo, a gente quer fazer parte de um nicho e a gente se encaixa a eles da forma que eles querem que nós sejamos, né? E não na forma que nós queremos ser.
que foi o que aconteceu com o Falcão. Ele não queria ser mais aquele garoto que sofria zoeiras, que sofria bullying na escola, então ele mudou e ele começou a praticar bullying com as pessoas, né? Saiu do 8 e foi pro 80. Virou a moeda aí, não conseguiu ter um meio termo nesse ponto, né? Então a queda ela acontece basicamente por causa do quê? Por causa do medo. Ele tinha tanto medo de ser uma coisa que resolveu mudar e buscar a outra. Então a queda também é por causa do nosso medo. Quando nós não conhecemos a Deus, nós começamos a ter dificuldades de observar as coisas, começar a questionar, será que Deus não me vê? Será que Deus não me ajuda? Meu Deus do céu. E a gente começa a pensar muita coisa, nossa cabeça é muito rápida, nosso cérebro. A gente começa a questionar tudo que Deus tem feito sem conseguir observar a grandeza e a superioridade, né? E a soberania dele sobre todas as ações. A gente começa a achar que o mundo é aquilo, que o mundo é aquilo, tá perdido, que tudo tem que explodir e que eu não quero mais saber de nada. E a gente começa a ir sem perceber, principalmente, né, quando a gente é cristão, a gente começa, sem perceber, a gente começa a ir para uma queda. Porque a gente começa a questionar tudo o que acontece, sendo que nós deveríamos ser ao contrário, né? A gente deveria glorificar a Deus em tudo o que acontece. Mesmo na maior tragédia, no maior caos, Deus está no controle de tudo. Isso é uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. Porque no momento que a gente se esquece disso, do medo para a queda é muito fácil, né? Consegue fazer aí também uma analogia a isso se a gente fosse pensar em Star Wars, para quem conhece as prequels, os primeiros filmes lá, episódio 1, 2, 3, você vai ver que o Anakin, ele começa com isso, de medo, e medo foi pra raiva, e da raiva foi pra queda dele. Então esse tipo de sentimento atrai a gente pro lado negro da força. Então a gente precisa sempre estar lutando para ir para a luz de Deus, para que essa luz possa ser o nosso guia em qualquer momento aí da nossa vida. E para finalizar, a gente vai fazer mais um ponto aí no finalzinho da última temporada de Cobra Kai. Para quem assistiu, o Falcão inicia ali um embate final entre os alunos dos dojo, entre os alunos do Miyagi-Do e do Cobra Kai. E ele percebe ali no meio da violência gratuita, ele meio que começa a se enxergar. O episódio começa, né, a temporada já vai dando alguns indícios de que ele está meio balançado entre o lado negro e o lado da luz aí. E no final ele deixa ele volta, né, vamos dizer assim, pro lado certo e protege o seu amigo, o Dimitri, se eu não me engano o nome dele. No meio da temporada, se vocês terem uma ideia de tão agressivo que ele já estava, ele quebra o braço do próprio amigo dele, do que anteriormente era o maior amigo dele, e no final ele o protege, o salva. Se não importa o quão fundo é o poço que você está, sempre vai existir uma corda ou uma escada que alcance você, desde que você consiga observar a luz, né? Desde que você possa ver a luz no final do túnel ali, você conseguir uma pontinha de esperança ali para você conseguir retornar. Na redenção, depois da queda, na redenção existe ali um reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Nesse caso, biblicamente falando, é o reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer. Temos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para que a gente possa saber que o pecado existe, que o pecado aí faz parte do ser humano, né? E nisso a gente reconhece que sem Deus a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer uma escolha boa se não for Deus. A gente não consegue fazer nada. Vamos resumir dessa forma. E quando o Espírito Santo está ali atuando em nós, a gente consegue observar o mundo ao nosso redor. E o que é esse observar? Você entender o complexo conjunto no qual a gente vive, entender como isso se interage conosco, porque a gente não é ET, a gente interage com o mundo, não tem como nós fugirmos disso. Observar como isso se interage com nós, para que a gente possa responder essa interação, mas desde que a gente não infrinja nenhum dos mandamentos de Deus. Então, nessa observação do mundo, que a gente tem a nossa redenção diária, vamos dizer assim, que todo dia a gente percebe, não, isso não é legal, isso não vai agradar a Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E na série é uma cena muito bacana, quando tá tendo a luta entre a garotada, a câmera meio que dá um slow motion bem de leve e o Falcão começa a observar cada cena de luta, o pessoal brigando ao redor da casa. E parece que ele meio que pensa assim, caramba, o que eu tô fazendo nesse meio dessa... Pra que a gente tá brigando desse jeito? E aí que ele volta e protege o amigo dele, que o amigo dele tava apanhando de 2 caras, ele vai lá, bate nos outros 2 caras pra proteger o amigo. E a redenção é basicamente isso, ela é o reconhecimento e a observação do mundo ao nosso redor. A gente reconhece que sem Deus a gente não faz nada, a gente observa o mundo, vê as coisas que acontecem, a gente aí não aceita essas coisas que vão contra Deus, né? E a gente tem que lutar contra isso. Então o pecado todos os dias vai tentar nos alcançar, vai tentar tocar na nossa vida, mas a gente precisa observar se aquela atitude, se aquela ação, ela vai engrandecer ou se ela vai fazer com que a gente rejeite o nome do Senhor. E a cada ação diária, a cada movimento, a cada passo nosso, é uma escolha ali da nossa agência, né, da nossa livre agência diária sobre se entregar para o pecado e viver aquela vida de
de promiscuidade, a vida pecadora, ou não, a gente lutar diariamente contra isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vá pecar em nenhum momento, isso é impossível, a gente vai pecar durante o dia. Eu tenho certeza que só durante o dia de hoje a gente já pecou várias e várias vezes. Mas existe uma diferença entre você viver pecando e você ser entregue ao pecado, tá? Você ser entregue, você aceitar aquilo e você fazer aquilo com prazer, ou você diariamente acabar cometendo alguns erros e você percebe aquilo, porque o Espírito Santo ele faz com que você sinta repulsa sobre aquilo, para que você possa diariamente estar buscando a santidade, pedindo perdão para Deus, para que você possa se reconciliar diariamente, né? A redenção é uma atitude diária, a gente não consegue não viver essa redenção diariamente. E todo eleito, todo salvo de Cristo, ele busca essa redenção diariamente. E como a gente falou no começo, é na luta, né? São nas lutas que Deus prova ali a fé dos seus filhos. E a gente resolveu falar hoje um pouquinho sobre o Cobra Kai. Então, existe o medo daqueles que não conhecem a Deus, então nós precisamos buscar todo o conhecimento que a gente puder de Deus diariamente. Não é uma coisa que pode ser picada ou pausada, porque, por incrível que pareça, nós somos criados, né, por Deus, então a gente sente essa necessidade de buscar a Deus. Então a gente precisa buscar isso diariamente, para que a gente não tenha esse medo, para que a gente possa ter um espírito corajoso com a presença de Deus. Se caso em algum momento a gente tiver um pouquinho de medo, a gente pode aí capengar um pouco na vida em direção ao poço, à queda, mas que vocês fiquem cientes que é possível a redenção, que Deus está ali sempre do nosso lado, o Espírito Santo está sempre ali para nos ajudar, nos proteger, nos dar direcionamento, né? Mas para isso a gente precisa ter esse conhecimento de Deus. Não conhecer Deus superficialmente, mas conhecer Ele conforme toda a liberdade de conhecimento que Ele nos deu através da palavra dele, né, que é a Bíblia. Espero que você tenha gostado desses 3 pontos que a gente observou hoje. Você vai perceber que hoje o podcast foi muito mais curto, foi muito mais rápido, né? Era um assunto que eu estava pensando depois que eu assisti a série, eu comecei a pensar, a refletir e queria trazer isso para vocês de alguma forma. Então eu consegui um espacinho aqui pro nosso primeiro podcast, por sinal, primeiro podcast do ano. E a gente vai voltar mais ativamente, tá? Gravando temas para vocês, trazendo convidados, para que vocês possam ter sempre um papo bem bacana para a gente poder escutar e discutir aí com vocês. Se você gostou aí, procure a gente nas redes sociais, blog Pensamento Livre, tanto no Instagram como no Facebook. Curte, segue a gente lá, se inscreva no nosso canal do YouTube também, para dar essa força pra gente. Acesse o nosso site, blogpensamentolivre.com.br, e lá a gente vai encontrar textos, reflexões para você fazer a leitura diária aí e se alimentar da palavra de Deus. Siga a nossa playlist aí no Spotify, não deixa a gente de lado não, segue a gente para você poder receber todas as nossas novidades. Aí obrigado por ficarem conosco até aqui e até o próximo episódio desse podcast maravilhoso, esse podcast incrível aí para vocês. Um abraço aí, fui!